Está começando a gravar. E, tendo iniciado a gravação, olha o Lincoln aí também, sempre vem assistir a querido juiz federal na Bahia, em Ilhéus. É um querido também. Bom, então, falando sobre o projeto um pouquinho e depois sobre o filme, vou passar depois para o Gabriel. Na verdade, sobre o filme, não. Quem vai falar sobre o filme é o Gabriel. Vou falar sobre o Gabriel. Então, é o seguinte. O projeto Crime e Cinema é um projeto realizado com a minha coordenação, o Tiago também auxilia, o professor Tiago Bottino, da Unirio, e ele é um projeto de extensão da Unirio, da nossa pró-reitoria de extensão. E ele tem o apoio desde o início do Centro Cultural da Justiça Federal. Quando nós estávamos em ambiente antes da pandemia, né, não no ambiente virtual, nós tínhamos essa felicidade de passar o filme no Centro Cultural da Justiça Federal, que é um espaço em que há uma sala de cinema, uma sala de teatro, e era possível a gente reunir ali os alunos e as pessoas para passar o filme e a seguir fazer o debate. Hoje em dia, a gente não tem essa possibilidade e cada um vê o filme através do streaming da sua preferência, né? E isso, por um lado, foi ruim, eu sempre digo isso, mas, por outro lado, Gabriel, isso nos deu também uma possibilidade de trazer pessoas de outros estados, porque a gente não tinha condição de trazer gente de fora do Rio para participar, para debater, para assistir. Então, isso foi legal, né? Então, por um lado, mas, de qualquer maneira, a gente continua contando com o apoio do Centro Cultural da Justiça Federal, eles são responsáveis por essa apresentação do nosso folder, né, e pela divulgação também do evento, eles são nossos apoiadores. Bom, então, o projeto já tem uns 3 anos, a gente passou vários filmes, já teve debates muito interessantes, e a ideia é sempre a gente buscar um filme que tenha algum tipo de conexão com a justiça criminal. O único momento que eu excepcionei, que assim, fizemos uma exceção para isso, foi quando a gente passou A Juíza, aquele documentário sobre a Ruth, como é que é o sobrenome dela? Ginsburg, que foi excepcional, e eu chamei a Adriana Cruz, que é juíza federal no Rio, para debater, foi muito interessante também, então isso não tinha muita ligação com a justiça criminal, mas não podia deixar de fazer. Mas, normalmente, são filmes que têm a ver com o funcionamento da justiça criminal, ou documentários, etc. Pois bem, agora, esse filme Luta por Justiça, baseado numa história real, né? O nome, não sei se é um relato de um livro, um documentário, mas é uma história real que aconteceu no Alabama, nos Estados Unidos. O nome é Just Mercy, em inglês, né? E conta a história aí de um homem condenado à morte, no corredor da morte, que vem um advogado para tentar reverter essa condenação e tudo que está envolvido aí. E Gabriel, bom, vou apresentar o Gabriel. Gabriel é advogado e ele é coordenador da Conectas de Direitos Humanos e ele é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. O que eu acho interessante, e pedir até para o Gabriel também fazer uma abordagem a partir daí, é que no filme, além dessa questão em que se baseia essa condenação, do racismo estrutural no sistema de justiça, né, do viés racista dessa decisão de condenação desse homem negro pelo assassinato de uma mulher branca, que é um tema muito importante, né, sobre a questão da produção da prova, da descoberta da verdade, etc. Um tema que eu achei super interessante no filme foi o fato de a defesa desse homem ser feita por eu não sei se a gente pode dizer ONG, mas uma entidade de defesa de direitos humanos, que é quem efetivamente traz esse advogado, né? Não sei se financia, mas, enfim, ele é engajado nessa entidade de defesa de direitos humanos, e, a partir daí, é que é feita essa revisão desse caso e tal. Então, isso eu achei interessante, Gabriel, você trazer
também, né, na sua fala, mas evidentemente você pode falar sobre o aspecto que você achar mais interessante, essa sua experiência no Conectas, ou na Conectas, né? E como que funciona aqui no Brasil essa advocacia através dessas entidades, da Conectas, no caso de defesa dos direitos humanos. Então, assim, achei interessante essa abordagem também, acho que você é uma pessoa absolutamente certa para falar isso para os alunos da Unirio. O nosso público é majoritariamente de alunos da Unirio e também todo mundo que se interessou e que ingressou aqui na nossa sala, no nosso ambiente virtual. Eu, então, vou passar a palavra para o Gabriel, que tem o tempo que quiser para falar, e depois eu vou abrir a possibilidade do público também fazer perguntas, tirar as dúvidas que quiser, e é isso, o ambiente é bem informal, Gabriel, fica à vontade. E o seu filhote é o Daniel, né? E o É o Daniel também Daniel, é o participando, Daniel. e se ele quiser também interromper, ele fica à vontade, é livre. Querido, fica à Eu vontade, fiquei a até, palavra é sua. eu fiquei até com uma mamadeira aqui, para caso ele acorde, mas eu queria primeiro agradecer, Simone, pelo convite e por ter dado a oportunidade de assistir esse filme, a gente poder fazer esse debate, né? Até a gente falou um pouquinho do Daniel, do Dani. Quando eu topei participar, o Dani ainda não tinha vindo, né? A minha paternidade é uma paternidade por adoção. Então, tudo aconteceu muito rápido. Eu pensei, nossa, e agora? Será que eu vou conseguir e tal? Consegui assistir o filme com ele no colo e sou muito grato pelo convite e por a gente estar aqui hoje, porque é um baita filme, né? E, enfim, estou muito marcante, né? Um filme muito marcante. Esse tempo todo pensando qual a melhor forma da gente abordar, né? Uma discussão a partir de um filme tão rico, né? Então, acho que dá para a gente ficar à vontade, até você, já me autorizando a chamá-la de você, Simone, abrindo a possibilidade de sermos mais informais, até nos ajuda a tornar esse debate melhor, né? Então, mas falando, né, sobre o filme, eu achei algumas coisas que marcam bastante, né? Primeiro é ver uma situação de corredor da morte, né? A gente imagina, a gente fazendo lançando o olhar, né, sobre uma sociedade que tem tanta tradição de democracia, né? Tem tanta tradição em relação a esses pilares do que a gente concebe hoje como Estado democrático de direito, né? Lá tão falado do rule of law, enfim, e aí de repente nós nos deparamos com uma situação de corredor da morte, e não é há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 50 anos atrás, estamos falando de um caso da década de 90, né? Com situações assim que realmente são muito marcantes, né? E que, obviamente, o Brasil, se por um lado não possui o corredor da morte, tem um diálogo importante com a nossa realidade, que é o diálogo a partir da compreensão do racismo, né? Difícil a gente ficar fazendo comparações em relação às realidades. Eu não queria fazer isso, mas eu queria só trazer que, a despeito de tratar de uma situação que o sistema de justiça trata como uma situação de corredor da morte, algo que não tem paralelo na nossa legislação, tem algo muito importante a gente refletir também a partir da nossa realidade, que é essa forma que o racismo assume perante a institucionalidade, né? Então isso é algo que marca bastante no filme. Marca bastante porque ele relata, né? Ele traz de forma muito viva uma história que tem esse componente de corredor da morte, mas tem um componente de construção de um caso judicial que é
assim, compatível a lógica, com a lógica mais elementar da construção de um caso, de um processo, né? É marcante ver como um caso tão absurdo, né? Tão marcado por erros e por falhas, pudesse chegar a tal condição, né? Isso não tem explicação, isso não tem uma explicação dentro da lógica ou dentro daquilo que alguns pudessem classificar como a ciência do direito. A ciência do direito, entre aspas, não explica um caso dessa natureza chegar ao ponto em que chegou. O que explica é o racismo, né? O que explica é o racismo. E uma lição importante que, na minha opinião, esse filme traz é que ele é um caso que só pode ser explicado a partir da compreensão da estrutura de uma sociedade racista, né? Então, não é um caso que alguém de Marte vai assistir numa aula de direito e vai entender o racismo, vai assistir e só vai conseguir compreendendo o que é o racismo, mas também marca uma história sobre a advocacia de direitos humanos, sobre a luta pelos direitos civis e até essa luta antirracista, né? E nesse caso também tem algo que é muito marcante na compreensão da advocacia. Isso é interessante. Isso marca a causa, né? A causa e o próprio filme. Isso é talvez a razão de ser do filme. Em português ele é traduzido como Luta por Justiça, mas aí quando a gente, né, traduz o Just Mercy, tem um outro sentido, né? Né, no inglês, no original do inglês, esse termo tem um outro sentido diverso, talvez não sou versado na língua inglesa, mas do que eu pesquisei, a gente percebe que tem também um sentido até mais profundo do que o traduzido aqui para nós, né? Também um sentido que marca essa postura da advocacia. Um advogado negro do norte dos Estados Unidos que, no estado do sul, resolve insistir numa causa que a sociedade, que a comunidade local, né? A comunidade cheia de assimetrias, né? A comunidade branca local coloca uma série de empecilhos para que esse advogado negro atuasse. Já os membros da comunidade que conhecem o Johnny Depp, que é o protagonista, esse homem que está no corredor da morte por essa causa, né? Essa forma como a comunidade assimila de forma diferente esse caso, né? A comunidade da qual o Johnny Depp faz parte, que oferece uma série de provas em relação à sua não participação naquele crime, e a comunidade branca que escolhe, isso é importante, né? A comunidade escolhe um lado e escolhe aceitar que, a despeito de todas as falhas judiciais, o Johnny Depp possa estar no corredor da morte, né? Isso é algo que chama a atenção, e um advogado que se assume ou que assume essa vocação na defesa dos direitos resolve romper com esse pacto. Em algumas discussões que eu tenho participado, eu tenho repetido muito o termo que o professor Achille Mbembe usa ao tratar da necropolítica, né? Parece que, nesse caso, as pessoas participam de um pacto em torno da necropolítica, essa ideia da política de morte, né? Do Estado determinar, para fazer valer o seu poder, quais são os corpos que serão mortos, né? E no racismo isso é muito marcante, né? Quer dizer, uma honra estar falando para vocês aí da Unirio, um estado que na minha atuação profissional, por conta da DPF das favelas, eu tenho atuado bastante e lidado muito com esse cotidiano, que não é só aí do Rio de Janeiro, é daqui do meu estado de São Paulo, como de várias partes do país, dessa forma como a necropolítica tem se reproduzido de modo que não é simplesmente uma reprodução
inercial ou uma reprodução que não conta com a participação ativa de agentes do Estado ou com a participação passiva da sociedade. Conta sim. Todo mundo que está nessa sociedade assistindo o que nós estamos vivendo e que muitos têm classificado de genocídio, cada um pode escolher o nome que quiser dar, mas todos que participamos dessa sociedade e estamos coniventes ou não nos comprometemos em alterar esse estado de coisas, acabamos participando desse pacto, que é o pacto da necropolítica, né? Não é aquele pacto social que o Jean-Jacques Rousseau nos ensina no seu livro O Contrato Social, que é muito tratado na Faculdade de Direito, mas é esse, o pacto da necropolítica, que é um que é mais visível para nós, né? Sem idealismos. É o pacto que nós presenciamos no nosso cotidiano aqui no Brasil. Com 70% das mortes praticadas pelo Estado contra pessoas negras e 75% dos homicídios praticados contra pessoas negras no Brasil. Esse advogado dos Estados Unidos, o Bryan Stevenson, que é o autor do livro que dá origem a esse filme, resolve, lá naquele contexto social, romper com esse pacto da necropolítica e assumir, enquanto advogado, essa causa permeada de não só de erros, mas também dessa proteção da comunidade local, a comunidade branca local, em relação a esses erros. Isso diz muito sobre a advocacia, diz muito sobre assumir o compromisso com aquilo que eles mesmo também trabalham no próprio filme, com o cliente, rompendo com aquela lógica formal objetiva que nós, muitas vezes, somos condicionados a criar na nossa atuação jurídica, não só na advocacia, mas entendo que em outras profissões das carreiras jurídicas, um pouco como aquele exercício formalista que nós somos condicionados a estabelecer para justificar o direito como uma ciência, ou aquele exercício idealista que nós somos condicionados a aprender para sustentar também o direito como uma ciência à parte dos conflitos sociais. E, na verdade, essa atuação do Bryan Stevenson na sua carreira enquanto advogado, rompendo com esse paradigma e se colocando como alguém que está assumindo essa causa ou está assumindo esse mistério como alguém que sente aquilo, como alguém que de fato está, e nesse caso cabe o nome aportuguesado ao filme, está assumindo essa luta por justiça, né? Ou então está assumindo que para além dos aspectos formais da causa ou daquilo que justifica o corredor da morte, há um elemento maior que exige o engajamento, no caso dele como advogado, mas de toda aquela comunidade que queira contestar aquela prática judicial racista e injusta. Eu acho que isso é um elemento muito marcante do filme e acho que nos traz uma lição que não é só uma lição sobre a sociedade estadunidense, mas acho que diz muito sobre algo que nós aqui, estando num debate com seus alunos aqui da Unirio, Simone, vale a gente pontuar esse debate, né? E ao longo da minha atuação profissional, agora em especial também, mas já no início da minha atuação, quando eu trabalhei em Heliópolis, pelo escritório modelo da PUC São Paulo, atendendo jovens em situação de risco, eu passava muito aquele filme da Maria Augusta Ramos, que o Geraldo Prado... Justiça. Eu passava muito para os jovens na comunidade de Heliópolis e tem uma cena marcante daquele filme que é aquela cena em que, numa audiência, um cadeirante está sendo acusado do crime de roubo
não me lembro se tinha um magistrado ou uma magistrada lendo a acusação, olhando para o processo, e até de forma incisiva para aquele réu, dizendo que o réu correu, que o réu deu a volta em não sei onde, num tempo, o réu dizendo que aquilo não era verdade, sendo questionado incisivamente até o momento em que ele se diz, olha, dá para olhar e me ver, eu sou uma pessoa cadeirante, não tem condições de eu ter feito isso. Não é só uma questão de acreditar ou não em mim, olhar para minha cara, eu como pessoa perigosa ou qualquer coisa que se queira imputar a mim, sem perceber que eu sou. Trazia muito isso ali, os jovens ali da comunidade se identificavam muito com aquela prática judicial, né? E, e todos nós que vivemos o Brasil em que essas contradições são postas, né? Não o Brasil, talvez do ar-condicionado, daquela posição mais confortável de classe média que não se engaja com os problemas, a gente se identifica, seja com essa cena que eu relatei aqui do filme Justiça, seja com a forma como o Johnny D e a comunidade negra é tratada diante daquela causa judicial. Não importa se há evidências capazes de contestar a falta de provas da acusação. O que importa, no fundo, é que Johnny D é um cara negro, como todos os outros negros daquela comunidade, era passível de estar no corredor da morte, sendo ou não culpado. Como hoje, como era na época que a gente discutia lá em Heliópolis o filme Justiça, os jovens de lá sabiam que se eles estivessem na quebrada, ainda que com uma quantidade para eles consumirem de droga e fossem pegos em qualquer ação policial, eles seriam processados e acusados como traficantes, como muitos que eu acabei defendendo, ou se eles fossem em qualquer outra situação associados a um crime, teria muito trabalho para demonstrar que não eram eles os criminosos, ou se tivessem praticado, a lei penal seria aplicada para eles de forma diferente do que de qualquer outro jovem que morasse a 5 quilômetros dali, numa comunidade de classe média de São Paulo. Essa questão é colocada também para a nossa sociedade. E o desafio que isso coloca para quem quer se engajar nessa luta, e nós, como eu, particularmente como advogado, ou qualquer outra pessoa que esteja no sistema de justiça e queira romper com esse pacto da necropolítica, é algo que fica do filme. É se engajar de fato não só com a causa, mas com as contradições e com os conflitos sociais. Ninguém está pedindo que o juiz, que o promotor sejam militantes de uma causa social, de um partido político, mas se engajar com os conflitos sociais. Essa tentativa que se faz de tornar as nossas carreiras ou nos tornar enquanto profissionais da área jurídica como absolutamente afastados dos conflitos sociais, sem engajamento nenhum com esses conflitos, nos torna profissionais piores, nos torna profissionais incapazes de enfrentar os desafios históricos que estão postos diante de nós. E para todos nós, e para todas nós, um país que viveu no Brasil, né, eu estou trazendo isso para o Brasil, que viveu 4 séculos de escravidão, que em todos os momentos da sua história optou por não enfrentar esse problema de forma radical. Todos nós que lidamos com essa realidade social e que vamos, algumas vezes, lidar com um processo de um crime de tráfico de drogas, ou que vamos lidar com um processo de roubo com uma prova mal colhida, com reconhecimento pessoal que não atende às regras mínimas da ciência, nós temos que compreender essas contradições que formam a nossa sociedade e nos engajar com isso. E não tratá-las como algo abstrato.
eu ouço muito mais as pessoas admitirem o racismo estrutural da nossa sociedade, mas não é só dizer que leu 3 ou 4 páginas do livro do Silvio Almeida, que é um livro brilhante, ou de uma obra da Sueli Carneiro, de outra, da Angela Davis, ou de outras tantas pessoas que escreveram muito bem sobre o racismo estrutural, e falar isso como elemento de prateleira. Não, gente, é esse engajamento que nós precisamos, que o Brian Stevenson mostrou no filme, né? A personagem do Brian Stevenson mostrou no filme. É preciso agir, é preciso agir, é preciso enfrentar o cerne desse problema. Né? Então, das gerações, aqueles que tiveram aqueles que se omitiram dentro daqueles 4 séculos de regime escravocrata, legitimando o modelo escravocrata da forma como puderam, ou se omitindo simplesmente como se não fosse seu problema, ou enquanto elite dirigente optando pelos caminhos de uma nação que não enfrentasse o problema da escravidão ou enfrentasse de modo a consolidar o racismo em nossa sociedade. E aqueles que hoje se omitem diante dos impactos do racismo estrutural na nossa sociedade, ou tratando de forma superficial do problema, ou não tratando, ou até o negando, ou sendo conivente com as ações do Estado que acabam marcando práticas como aquela que levaria o Johnny Depp à sentença de morte, e como levou outros, né, colegas dele do corredor da morte que não tiveram a mesma possibilidade que ele de terem o seu processo revisto. Né? Então, acho que isso é uma ponte importante da gente fazer, uma lição importante desse filme para a nossa atuação como cidadãos, mas também como profissionais. Né? Eu sempre fui muito crítico à nossa faculdade de Direito quando a gente lidava com alguns conceitos ou com formas de atuação profissional. Né? O que mais que a gente pode falar, Simone? Não sei, assim, a gente pode abrir uma rodada também de discussão, né? Tem muita coisa interessante aí do filme, da nossa realidade para tratar. Sim, e aí, Gabriel, eu tenho umas coisas também que eu queria falar, mas antes eu vou passar para a Ana Paula. A Ana Paula Tia Amarela também está com bebezinha, a Ayo, e como eu falei, ela, né, retomando o trabalho e a Ayo participando das nossas bancas de TCC, e aí eu falei, Ana Paula, vem conhecer o Gabriel. Ela é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unirio e ela também está fazendo algumas ações aí com os alunos de advocacy. Eu aprendi esse termo advocacy com o Gabriel, não conhecia. Fui ouvindo ele uma vez que eu aprendi. Aí, Ana Paula, então, vou abrir para você contar aí da experiência na Unirio. Tá jóia, gente. Boa noite, Gabriel. Um prazer ouvi-lo, assim. Fiquei muito tocada com as questões que você trouxe. Eu acho que é muito importante para os alunos dialogarem com profissionais que estão atuando um pouco diferente do que tradicionalmente a gente conhece no direito. Eu acho até quando você falou sobre o engajamento necessário, né, para atuar nessas causas, né, que ele não é um engajamento apenas técnico, jurídico, processual. Eu acho que é bem importante. Eu acho que é muito importante também para os alunos conhecerem a atuação de advogados e advogadas negras, de juristas negros. A gente não pode perder isso de vista. Assim, a gente tem procurado montar na Unirio mesas de debate onde a gente tenha pessoas negras falando do mundo do direito. Então, eu acho que saúdo aí a Simone por essa iniciativa. E eu achei legal que você falou que você levava para o núcleo que você trabalhou, né, de prática jurídica. E eu acho que tem uma questão que a gente fez uma reformulação do nosso núcleo de prática, né, Gabriel? E uma das coisas que a gente se deu conta é de que aquele trabalhinho individual que a gente fazia, de atender caso a caso, né, muito próprio das faculdades, assim, atender o divórcio, a separação, alimentos, aí caso criminal a gente nem atendia, mas assim, a gente estava trabalhando muito no âmbito individual.
e a gente começou a ver como isso era um pouco enxugar gelo, porque aqui no Rio a gente tem uma defensoria estruturada, enfim, em São Paulo também, mas que poderia atender até com muito mais qualidade, muito mais próximo dessa população, e a gente reestruturou o núcleo para começar a trabalhar mais com ações coletivas. E aí eu quis também vir quando a Simone falou, porque eu falei, olha, acho que é legal fazer esse diálogo com os alunos, assim, que esse trabalho que você faz, que a Conectas faz, que outros advogados fazem, ele também está muito próximo do nosso mundo ali na Unirio, mas que poucos alunos conhecem, porque tradicionalmente o núcleo de prática também é meio patinho feio, assim, da universidade, né? É aquela disciplina que todo mundo quer pedir isenção, que ninguém quer fazer, que é meio chato, que faz só para constar, mas a gente está tentando transformar o núcleo num lugar de engajamento, não só para você aprender a fazer uma petição inicial, um subestabelecimento, uma procuração, mas que, de fato, você precisa se apropriar daquele tema com o qual você vai advogar. Então, conhecer os conceitos teóricos que não são só jurídicos, né, para você poder advogar ali. Então, por exemplo, se a gente pensar no caso do filme ou nas ações que discutem racismo, é fundamental conhecer a conceituação de racismo institucional, de racismo estrutural, para trabalhar. Então, só para dar um exemplo, lá no núcleo a gente entrou com o amicus curiae, no STF, na ação que estava discutindo a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, né, que foi proposta pelo PSOL, e a gente entrou com o amicus curiae representando uma ONG aqui do Rio, que é Crioula, justamente falando sobre o impacto dessa questão da criminalização do aborto para mulheres negras. Então, a gente precisou entender de criminologia, a gente precisou entender da questão racial, a gente precisou entender da questão de gênero, né? E foi muito legal, porque a gente tinha alunos que disseram, mas eu sou contra o aborto, mas eu estou entendendo que a gente está aqui no papel de advogar, e de advogar por uma organização, e de advogar por um grupo. E a ideia era justamente entender que, naquele caso que a gente estava atuando, a gente não estava atuando especificamente por uma mulher que tinha sido criminalizada ou incriminada, mas que aquela ação ela ia ter uma repercussão para um coletivo de mulheres, né? Então, eu acho muito bacana, assim, que os alunos possam conhecer esse outro tipo de atuação, que exige um estudo aprofundado, né? As petições desses casos, elas não são petições que a gente pega um modelo pronto, né? Trazendo bem o que é a dinâmica do núcleo. Pega um modelão lá e faz, né? A construção de um caso, né, nessa perspectiva da advocacy, ela demanda tempo, ela demanda diálogos políticos também, né? Ela demanda um estudo sobre como é que aquele tribunal está julgando, né? Quais são a probabilidade de você ter uma decisão favorável ou não. Então, eu acho que é muito legal assim, conhecer o teu trabalho e conhecer o trabalho da Conectas, porque mostra para os alunos também um outro tipo de trabalho jurídico que ele é mais artesanal, eu diria, né? Ele não está naquela grande produção dos juizados, da própria defensoria, às vezes, que não te permite se aprofundar tanto nesses estudos. Então, eu fico feliz, porque eu acho que eu fico querendo que todo mundo queira advogar para direitos humanos, queira trabalhar na Conectas, queira ver outras possibilidades também, e eu acho que se reconheça, assim, né, na sua figura, enquanto homem advogado negro, como um espaço, um lugar das pessoas negras nas instituições e no trabalho jurídico. Eu acho que é muito importante, assim, a tua fala nesse sentido, a tua fala e ser você falando para a gente sobre esse trabalho, sobre essa atuação. Então, fico feliz aqui, quero ouvir vocês, até porque eu estou voltando de licença maternidade, então ainda não dei a minha primeira aula, então estou morrendo de saudade dos alunos, da sala de aula. Não estou gostando muito desse negócio de ser virtual, não, mas é o que tem para hoje, né? Estou doida para voltar lá para minha salinha lá, nosso cafofinho lá da sala de pesquisa do núcleo. Bom, maravilhosa, Ana Paula, nossa querida professora. Eu estou com um mosquito aqui em cima de mim. Eu vou falar umas coisinhas sobre o que eu achei do filme,
E depois acho que abre para perguntas, né? E, enfim, como diz o Gabriel, para a gente, enfim, trocar os alunos, não, o público em geral aqui quiser falar. Uma coisa muito interessante, bom, o filme é super bem feito, né? Isso daí também conta muito. Os atores são excepcionais, né? Não tem nenhum ali que não seja excepcional ator, né? E é muito emocionante também. Essa coisa do corredor da morte, o Gabriel tem razão, uma coisa impensável. Quer dizer, como a gente vê que a justiça falha, e falha muito, né? E a gente já teve aqui um desses crimes cinema, foi sobre aquele Innocence Project, que a Netflix tem vários episódios documentários sobre o Innocence Project, e mostra como há situações de erros judiciários. E como é que a gente pode condenar pessoas à morte se a gente tem uma estrutura, se o sistema de justiça falha, né? E ainda que ele fosse absolutamente perfeito, não houvesse um racismo dentro do poder judiciário, não fosse um sistema racista, que né? Ou que ele fosse perfeito, que fosse absolutamente não falhasse nunca, a pena de morte já seria questionável do ponto de vista ético. Mas sendo um sistema absolutamente falível, acho que essa falibilidade decorre da humanidade, né? Somos pessoas, somos homens, né? Somos homens e mulheres, então falhamos, lógico. Então, como você vai impor uma pena de morte a uma pessoa considerando essas características do sistema de justiça criminal? Umas coisas que me chamam a atenção, Gabriel, uma coisa que eu queria comentar. Primeiro que, desde o início, na primeira cena que o rapaz chega, o advogado que se formou em Harvard, né, se eu não me engano, ele é convidado a conhecer o museu relacionado com aquele filme, né? Até abri aqui, não sei se os alunos... O filme não, né? O livro, que é um clássico da literatura norte-americana, que é O Sol é para Todos, e a tradução em português, né? To Kill, eu esqueci o nome em inglês, em que o advogado Atticus Finch, meu inglês é pior do que o do Gabriel 1000 vezes, Atticus Finch, que é o advogado, que é o protagonista desse romance da Harper Lee, ele justamente defende um negro acusado de estupro de uma mulher branca, né? E ele é um advogado, um herói americano, porque o livro é um clássico, é lido em todas as escolas americanas, uma história clássica que se passou, aí sim, né? Aqui eu estou vendo aqui na resenha que eu peguei, aqui diz que é nos anos 30, né? A história teria ocorrido nos Estados Unidos nos anos 30, nem sabia que era nessa década. E a história é essa, quer dizer, e como ele faz a defesa desse homem negro acusado injustamente, porque era uma invenção do estupro de uma mulher branca, e no filme que a gente está discutindo hoje, a primeira coisa que convidam o advogado a visitar é o museu, né? Vai ver o museu porque é aqui nessa cidade em que se passou efetivamente essa história. Então, eles se orgulham de terem sido o local em que se passou essa história fictícia, e reproduzem até, então, essas práticas, né? A incoerência, né? Uma outra coisa que eu não sei se tem um quê de romance, né, do filme, se é real, mas é a arrogância do promotor de justiça, né? É aquela coisa da pessoa sustentar, mesmo percebendo que houve um erro, sustentar até o fim a sua posição, ser arrogante, ser desrespeitoso, né? Ele, o juiz, mas principalmente o promotor de justiça, responsável pelo caso. E, aliás, eu acho que nem me lembro se ele é efetivamente responsável pelo caso desde o início, mas sustentar aquela posição de uma forma intransigente e até quase o último momento, né? Isso me lembrou muito e aí já indicando para os alunos que eu achei assim incrível o documentário do caso Evandro, que está agora na Globoplay, em que é a mesma coisa, vai se descortinando que houve um erro grave no caso, e o promotor de justiça sustenta até o último minuto a legitimidade da sua atuação. Então, é uma coisa que, a princípio, não deveria ser assim, né? Mas eu acho que também faz parte de uma questão ali de racismo. E, enfim,
e tudo que não se deve fazer em termos de produção de prova, as testemunhas não são ouvidas, o caso é baseado num depoimento completamente contraditório, e como disse o Gabriel, a questão ali está justamente num funcionamento de extermínio de pessoas, de exclusão de pessoas, então não se trata de justiça propriamente, né? E no Brasil é isso, a gente tem um sistema, um poder judiciário racista. Eu queria até citar, e aí o esforço é que os alunos não reproduzam isso, porque eles vão operar no sistema de justiça, e eu tenho certeza que eles não vão agir dessa forma, porque a gente fica ali martelando na cabeça deles que eles têm que fazer a diferença e mudar esse paradigma. Eu acho que eu tenho esperança, assim, só neles mesmo que eu tenho esperança, porque no que acontece hoje em dia a gente não tem esperança nenhuma. Eu ia falar uma outra coisa que eu acabei de perder aqui. Posso recomendar um outro, eu acho que já é uma série que está no Netflix, Olhos que Condenam, também trata do mesmo assunto, é muito bem feita também, e mostra como a condução de um caso com provas mal feitas, com o colhimento das provas, tudo leva a um resultado terrível. E se passa no Nova York, no início dos anos 80, são 5 garotos que são acusados de um homicídio de uma mulher branca que estava correndo no Central Park. E a série toda mostra como se chega a um resultado terrível, né, em relação a esses jovens, a partir lá do primeiro elemento da cadeia, que é a polícia, que é responsável pela investigação, até chegar ao sofrimento deles. Luiz Gustavo, você sabe que eu não tive coragem de ver essa série. Quando ela apareceu, as pessoas que me relataram, me indicaram, me relataram, me falaram que era um soco no estômago, assim. Eu até hoje não consegui ver, mas vou assistir. E eu ia terminar minha fala falando do rapaz da bicicleta elétrica do Leblon. É uma coisa absolutamente chocante. O rapaz começa sendo acusado de ter furtado uma bicicleta que ele não furtou, né? Então, é constrangido no meio da rua por um casal jovem, de pessoas, né, brancas e jovens, que, por causa de todos os estereótipos e racismo absolutamente entranhado que todos nós levamos na alma, apontam um rapaz, olha, você roubou a bicicleta dela, né? A bicicleta tinha acabado de ser furtada, e aí isso acaba sendo investigado como um caso de racismo, e no dia seguinte vira uma investigação do próprio rapaz por um suposto crime de receptação, né? É assim uma coisa que causa uma indignação. Enfim, eu acho um caso absolutamente paradigmático, assim, para a gente ver que é a coisa, como disse o Gabriel, a gente tem que tomar partido, a gente tem que se engajar efetivamente de corpo e alma nessa história, porque alguma coisa tem que mudar, as coisas têm que mudar. Então, eu vou parar de falar e vou instar os meus alunos, intimá-los a participarem da nossa live, do nosso Crime e Cinema. Quem vai ser o primeiro? Eu vou convocar um. Vamos, gente. Eu acho que o Lincoln estava com a mão levantada ali, que pelo menos para mim está aparecendo uma mãozinha ali. Cadê? O Lincoln não é aluno, mas tudo bem, Lincoln. Manda brasa. Aliás, eu não estou vendo ele. Estou vendo sim. Oi. Simone, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento. Antes de fazer a pergunta ao Gabriel, eu vou comentar aqui o que a Ana Paula disse sobre essa importância do apoio coletivo, né, dessa assessoria jurídica coletiva e não individual, e contar um exemplo que talvez tenha me influenciado também na minha vida daí para frente. Quando eu estava na faculdade ainda, nós criamos um grupo de moradia lá no departamento jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, para dar assessoria a movimentos sociais na área de moradia. E na época nós recebemos o
fomos orientados, tinha uma orientação de até então, um jovem advogado, hoje nacionalmente conhecido, que era o Pedro Serrano. Então, isso foi muito importante para a gente ver que a importância do movimento coletivo, né, do movimento social, porque só aquelas ações individuais, fazer uma defesa numa ação de despejo, numa reintegração de posse, resolver um caso específico, mas o problema geral, né, o problema social estava ali presente ainda, sem um devido acompanhamento e sem um devido enfrentamento. Naquela época não existia ainda as defensorias públicas, né, no estado de São Paulo não existia quem fazia a defesa das necessidades era a Procuradoria-Geral do Estado, né, mas era só no individual, né? Tinha o Departamento Jurídico do 11 de Agosto também, que prestava assessoria jurídica, acho que na PUC também acho que havia um serviço, mas só individual. E surgiram naquela época alguns movimentos, assim, algumas ONGs, né, nesse sentido, lá tinha a Associação em Defesa da Moradia e várias outras. Então, eu queria só fazer esse comentário diante do que a Ana Paula fez, que eu acho que é importante para esses órgãos dar um olhar também para o conflito coletivo, né, e não apenas o individual. Simone, sobre o que você comentou aí também, sobre a esperança que você tem aí nos jovens, nos seus alunos e na juventude, a minha esperança em quem eu deposito também é na juventude. E eu criei aqui, acho que eu já até comentei lá no grupo, você já deve ter visto, eu criei aqui um grupo de estudos, né, para recrutar, o objetivo é esse, para recrutar jovens, alunos, ex-alunos, estagiários, para a teoria agnóstica da pena, que é a teoria que eu sigo, né? Então, nós criamos esse grupo e nos reuníamos presencialmente, mas agora estamos nos reunindo de forma virtual, e tem sido até melhor, porque tem propiciado uma participação mais ampla, né? Então, já temos gente até de fora aqui da cidade de Ilhéus participando do grupo, e resolvemos apelidar o grupo de Conjuração Agnóstica de Ilhéus. Tá? Agora eu vou fazer a pergunta propriamente ao Gabriel. Gabriel, nesse filme também chamou a atenção o fato da acusação oferecer, né, uma proposta a uma testemunha, né, para fazer um depoimento falso em troca de benefícios ali penais, né? E a tal, tão falada justiça negocial que está sendo importada para o direito brasileiro, aí, com as famosas delações, né, que lá em Minas chama de deduragem, né, e também, agora, essa mais recente, os acordos de não persecução penal. Eu fiz uma audiência recentemente de um caso deste de não persecução penal, e eu questionei o advogado se era ele que tinha orientado o cliente a confessar o crime no Ministério Público, se na esfera administrativa ele estava negando a culpa e estava, inclusive, recorrendo ainda, né? Era uma questão ambiental. E aí eu perguntei para ele a questão da última ratio, né? Como que ele poderia ser culpado criminalmente se ele estava sustentando na esfera administrativa que não era o culpado, né? Aí o advogado veio, não, doutor, porque o que é a justiça aqui, né? Eu tive um cliente que foi condenado em furto com base no princípio do indúbio pro societate. O juiz teria fundamentado dessa forma a condenação do cliente dele. E, por isso, eles acham o seguinte, eles não confiam. Eles não dizem isso, eu pergunto expressamente se ele não confia no judiciário. Nesse tipo de audiência, eu pergunto se ele não confia na imparcialidade do juiz. Eles, claro, não vão admitir isso, mas o que dá a entender é que não confiam mesmo, e por isso preferem aconselhar o cliente a aceitar esses acordos, aceitar essa imposição de pena sem o processo, sem o devido processo. E há outras pessoas que acham também que o advogado quer ganhar o dinheiro rápido dele e sem ter mais trabalhos futuros. Então, eu queria te perguntar, Gabriel, o que você acha, né, qual a sua opinião a respeito dessa justiça negocial, né, introduzida aqui no Brasil, e qual o reflexo que isso vai ter
daqui para frente, especialmente na imposição dessas penas, embora sejam penas pequenas, mas que implicam a confissão de um crime que, às vezes, a pessoa nega que tenha cometido. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação. E, Simone, você me disse que, da outra vez, algumas pessoas queriam me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição aqui ou qualquer outro lugar para responder, tá? Eu quero, depois que você mande um dia um convite para essa reunião aí, que eu achei bem interessante. Ah, tá certo. Eu te mando no privado, tá certo? Manda sim. Tá. Gabriel, você quer falar ou prefere que a gente continue perguntando? Tem gente já inscrita, o que você prefere? Vocês que mandam, pode fazer uma rodada se preferir, Simone. Estou preparado aqui, vou até pegar uma canetinha para anotar. Daniel, tá bem aí? Tá bem, tá no sling, ele dorme, que é uma beleza. Essa coisinha de segurar bebê é muito gostosa, né? No tempo que eu tive os meus, não tinha isso. Ou pelo menos eu não conhecia. Matheus, querido. O próximo inscrito, professor, é o Wendel. Então, vamos lá. Cadê o Wendel? O Wendel, tudo bom? Oi, gente. Boa noite, primeiramente. E eu queria levantar a pergunta, a questão mais para o Gabriel mesmo. O que você acha dessa questão, mas que está atualmente também muito no Brasil vinculada, que é a busca pela justiça o mais rápido possível e nem sempre a mais correta? Até muitas vezes a releitura do processo para buscar uma decisão mais justa é muito mal vista, mas eles querem o mais acelerado possível. Você acha que isso é uma culpa do capitalismo atual? E como você acha que está ligado ao Brasil atualmente? Quer anotar, Gabriel, para a gente seguir? Obrigada, Wendel, por sua pergunta. Nada. Matheus, cadê você? Quem é o próximo? Oi, agora é o Márcio André. Tá. Márcio, cadê você? Deixa eu tirar meu do mudo aqui. Oi, boa noite. Não, obrigado aí o filme realmente é espetacular. E vendo a atuação do filme, vendo o filme e a atuação dos atores, me passou muito pela cabeça a questão do papel do advogado, ou seja, a relevância do papel do advogado. Então, eu sei que a moça que falou, eu esqueci o nome dela, mas mas falou muito bem sobre isso, né? Então, eu queria que comentasse assim, como é que a gente vê hoje o papel do advogado de defesa no Brasil, né, nesses casos, porque nós notamos no filme uma atuação fundamental, quer dizer, se não fosse aquele advogado trabalhando daquela forma, nada teria acontecido, né? Ou seja, como é que está hoje a atuação do advogado, e aí não tanto na questão coletiva, mas também na questão individual, porque na questão coletiva eu entendo que ela falou um pouco, né, sobre esses movimentos de tentar abarcar aí causas coletivas, mas assim, na prática, depois o que vale é ali no júri, né, onde tem a briga ali de foice no escuro. Então, como é que ficaria, como é que está a atuação do advogado hoje na defesa dos interesses dessas pessoas que são menos favorecidas e têm maior dificuldade, né, de conseguir colocar sua causa, e até que ponto a atuação do advogado, que a gente também viu ali uma restrição muito grande à atuação do advogado, até por intimidação e tudo, né? É claro que ali é um ambiente completamente diferente do que é no Brasil, apesar de ter algumas similaridades, mas como é que isso seria trazido hoje a um paralelo conosco? Tá bom? Muito obrigado. Eu queria aproveitar e embarcar na pergunta do Márcio e perguntar também sobre a atuação tanto do Ministério Público quanto do próprio juiz, que a gente vê no filme que, como eu comentei, deixou de ser sobre ele ser culpado ou não, mas os promotores admitirem que eles estão errados. Eu queria que ele comentasse também sobre a atuação do Ministério Público nesse sentido. Uhum. Agora o Tarso também está inscrito para perguntar. Boa noite. Eu queria agradecer ao Gabriel pela fala. Eu também gostei muito do filme e eu acho que fica bem claro que o racismo ele está presente na sociedade em vários níveis, né? Porque o próprio advogado, quando ele vai visitar a prisão, ele é duvidado dele, né? Se ele é advogado de fato, por ele ser negro. E ele também ele passa por uma conduta, uma revista vexatória, né?
Isso eu achei bem chocante. E apesar da Simone ter jogado para a nossa geração essa mudança, eu queria saber o que pode ser feito hoje, porque eu também ando muito desacreditado com tudo que a gente tem visto, até o próprio caso do Matheus, que a Simone citou há pouco. Antes da Maíra, que você falou, Melissa? Melissa está aí também. A Ana Paula queria falar. Ela já tinha levantado a mão e, como ela é professora da casa, eu vou passar a palavra para ela primeiro. Não, mas pode deixar rodar. Eu entro na fila aqui, eu já pedi inscrição. Então tá bom. Ana Paula, desculpa eu ter esquecido o seu nome, tá? Agora eu gravei. Então, Maíra. Eu, né? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria... que bom. Eu queria saber do Gabriel, mas acho que, na verdade, a opinião geral, assim, eu até me interesso saber o que a Simone e a Ana Paula acham disso, da indenização punitiva nesses casos de injúria racial, racismo, né? A gente não tem esse instituto no Brasil, a gente não pode usar o punitive damages, mas qual que é a opinião, se vocês acham que isso seria útil, seria viável no direito brasileiro, se existe alguma tese que pudesse defender, porque a gente vê que a via criminal, né, de punir esse tipo de crime, ela ainda é muito difícil ainda, é muito complicado, o sistema é racista, então a gente vê que muitos crimes desses passam impunes, e, além disso, assim, por mais que a educação, né, seja o caminho ideal, por mais que a mudança do pensamento e cultura seja o caminho ideal, isso é uma coisa para longo prazo, né? Se esse tipo de indenização, o que vocês acham disso? Se seria viável, se seria um caminho, enfim, é isso. Matheus? Professora Ana Paula? Agora Ana Paula. Já sou eu, que rápido, então. Então, duas coisas, na verdade, que eu queria comentar, né? Um sobre essa coisa da defesa individual e da defesa coletiva, né? A gente sempre teve um impasse, enfim, acho que todo mundo da Unirio sabe, eu sempre fui militante do movimento feminista e esse tema dos direitos reprodutivos, né? Sempre foi um tema com o qual eu trabalhei. Embora eu não seja criminalista, não é essa área, essas áreas sempre se tocam, direitos humanos e um dilema que a gente tinha enquanto movimento era o seguinte, eu e o Rodolfo Noronha, a gente fez há muito tempo atrás uma pesquisa sobre mulheres incriminadas por aborto. E, em geral, esses processos eles não iam até o júri, né? O aborto, se eu falar de besteiras penais aqui, depois a Simone me corrige, mas é um processo, é um crime de competência do tribunal do júri, as mulheres estavam sendo processadas por aborto, em tese elas iriam a júri, mas elas acabavam não indo a júri porque elas eram salvas, entre aspas, aí pelo Instituto da Suspensão Condicional do processo, porque, em geral, elas atendiam um requisito para suspensão condicional e elas faziam lá aquele acordo de cumprir determinadas condições para não serem, então, levadas a júri. Eu lembro que, então, com isso, assim, os processos paravam no meio do caminho, e quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente não tinha assim, decisões, sentenças sobre os casos, mas a gente tinha sempre os casos ali parando na suspensão condicional. E tem uma defensora, que é da banca do concurso da Defensoria, então, para quem tem aspiração de fazer concurso para a Defensoria, tem que conhecer, que é a Renata Tavares, e ela sempre dizia para mim, meu sonho é que uma mulher não aceite a suspensão condicional do processo e queira ir a júri, porque eu quero poder defender essa mulher no júri, né? E a gente sempre ficava dizendo, poxa, isso seria muito bom para a nossa causa coletiva, mas seria um grande risco para aquela mulher ser submetida a um júri popular, né? Para a gente ver você tentar defender uma tese lá, Renata. Então, às vezes a gente está num impasse também, num dilema entre vamos usar estratégias processuais, jurídicas para salvar, né? Para não correr nenhum risco de condenação daquele indivíduo, e isso não necessariamente é o que nos dá uma resposta política adequada do jeito que a gente gostaria, que seria criar uma jurisprudência com uma repercussão
mais ampla. Então, muitas vezes, os movimentos sociais, né, as organizações, se veem diante de dilemas dessa natureza, nos casos individuais que poderiam servir como um parâmetro para outras decisões. Eu acho que esse é um ponto, essa é uma questão. E a questão sobre racismo e injúria racial, eu recomendaria para todo mundo a leitura de um trabalho que foi orientado pela professora Simone, um TCC da Vitória Bárbara, que foi uma aluna da Unirio, a gente fez a banca dela recentemente, onde ela faz justamente um debate sobre isso, né? Dialoga, inclusive, com legislação de outros países, com a legislação internacional, e como é que o crime, né, de racismo e como é que o judiciário lida com isso, transmutando isso em injúria racial. Ou seja, na real, assim, o que o trabalho dela vai falar falta letramento racial, falta uma compreensão do que é racismo para que, de fato, as normas possam ser aplicadas, né? De maneira adequada, compreendendo, de fato, que não são só os casos de injúria racial. Então, acho que vale ler o trabalho dela, ele complementa bem esse debate que a gente está fazendo aqui do racismo institucional. Vale também ler o Guilé 10, tem um manual que fala sobre... Depois eu vou colocando os links aqui no chat, sobre racismo institucional e racismo estrutural. Quando é que eu identifico que tem um racismo institucional? Ele tem parâmetros ali para isso, né? O Fórum Justiça fez uma pesquisa sobre racismo institucional na Defensoria Pública, e a gente vai observar que esse racismo institucional ele está tanto na arquitetura judicial, ou seja, eu não tenho homens e mulheres negros ocupando os cargos de juiz, ocupando os cargos na defensoria, ocupando o desembargo, como nas práticas institucionais, no como é que eu julgo, né? Como é que eu olho para um caso e digo se ele é racismo ou se ele é injúria racial, se tem ou se não tem crime ali. Então, eu acho que vale bem a pena isso, e eu acho que esse caso do Matheus, da questão da bicicleta, ele mostra muito como o racismo institucional é perverso. Primeiro, porque várias pessoas vão olhar para aquela cena do vídeo que ele filma e dizer, mas ninguém falou que ele era preto, né? A questão não era essa. E, do outro lado, quando isso chega na instituição, que é a polícia, isso se reverte rapidamente de uma forma onde a vítima vira acusado. Então, o que a gente não tem aí se não é uma situação de racismo institucional, onde a lente, eu costumo dizer que é uma lente que você precisa usar para começar a olhar para determinados casos e enxergar aquilo que muitas pessoas vão dizer que é, entre todas as aspas, né, o tal do mimimi. Então, acho que é um pouco por aí que a gente pode dialogar sobre isso. Eu vou passar a palavra ao Gabriel, mas esse caso do Matheus, também a crueldade, assim, pelo fato dele ter denunciado a situação de racismo, ele acabou ficando exposto, e, independentemente dele ser ou não acusado de receptação, ele já perdeu a bicicleta dele. A bicicleta foi devolvida, porque ele comprou num site na internet por um valor de mercado, mas aí a polícia descobriu que era uma bicicleta roubada. E ele já ficou sem a bicicleta. Então, assim, é uma situação para comprar... Então, ele tinha que ter ficado quieto. Ter dado graças a Deus que atacaram ele, mas não aconteceu nada, a polícia não chegou, né? E sair do fininho da situação, porque, afinal de contas, no final das contas, era ele mesmo que ia sofrer as consequências daquela história toda. Quem sofre é ele, né? É uma coisa muito impressionante, eu fiquei muito impressionada com esse caso. Gabriel, vou passar então a palavra para você, meu querido. Obrigado, Simone. Quantas considerações fantásticas. Acho que aqui está num debate fenomenal, né? Queria até saudar aqui o trabalho da professora Ana Paula no núcleo de prática jurídica. Um pouco da minha formação, um pouco não, né? A base da minha formação profissional estudar no núcleo de prática jurídica Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo, né? Eu era advogado orientador lá, ao mesmo tempo em que fazia o meu mestrado e pude ter uma experiência riquíssima
com professores brilhantes, professoras brilhantes, com interdisciplinaridade, poder atuar no olho do furacão de alguns conflitos sociais, né? Eu citei o trabalho na comunidade de Heliópolis e era bem contraditório, né? Eu saía, por exemplo, de uma aula de mestrado falando de tutela de direito e garantias fundamentais e ia para Heliópolis. E aí você pensa que são mundos que não se conversam. E acho que tem um papel, e aí quero dialogar um pouco com isso, que também faz parte do meu trabalho atual, que é pensar litígio estratégico, né? Atuar com litígio estratégico na atual conjuntura que a gente vive. Também quero tratar um pouquinho do que eu acho que é a chave para a gente mudar a realidade que a gente está vivendo, né? O desafio dessa geração, das próximas gerações ou das gerações que nos antecederam. E essa assimetria, né, entre esse mundo que é construído ou essa ideologia que é construída para justificar esse estado de coisas e o que acontece na realidade das pessoas, né, que são oprimidas pelo nosso modelo de sociedade. E muitas vezes a gente até consegue engajar as pessoas na empatia de que certas coisas estão erradas e que não deveriam acontecer assim. Mas falta senso de urgência, algo que me marca muito. Assim. Eu já trabalhei na administração pública, no Ministério da Justiça, e também pude presenciar por esse lado, também de quem atua com política pública, um pouco da diferença que faz a gente encarar os problemas. Isso vale para o advogado também, e nesse filme isso se mostra, né? Essa chave que as pessoas têm que virar de não deixar para o outro a solução do problema, o engajamento com o problema. Pode ser que a gente não vá conseguir resolver, mas a gente tem uma tarefa, a gente tem uma responsabilidade e a gente precisa fazer algo para mudar, com senso de urgência, sabe? Eu trabalho com as Mães de Maio. Os crimes de maio aqui em São Paulo aconteceram em maio de 2006. Como é que eu falo para uma mãe que está desde 2006 aguardando e lutando para a responsabilidade do Estado pela morte do seu filho? Pela morte do seu filho, um Estado que não investiga, não cumpre a lei para dizer para essa mãe o que aconteceu com o filho dela, para responsabilizar o agente público que é autor desse crime. Como é que eu falo para essa pessoa que, então, a nossa sociedade passou por 4 séculos de escravidão, não há um engajamento das nossas elites em alterar esse estado de coisas, nós somos... Gente, o que eu quero, a minha tarefa enquanto cidadão até antes, mas também como advogado, porque a felicidade de trabalhar no espaço como a Conectas é de lutar para que essa coisa mude. Sabe? Não adianta eu falar, ou eu me conformar que isso é assim, vai ser assim para a minha geração, para a próxima e para as outras. Eu tenho como a Simone a esperança no Dani, que está aqui no meu colo agora, nos alunos da Simone, de que eles vão conseguir ter mais sucesso do que a gente está tendo. Mas tem um nível e um senso de urgência e de responsabilidade que a gente precisa ter. Não dá para ser conivente, mas com as coisas do jeito que elas estão. Assim, toda vez que a gente visita os dados, o que a gente vê a realidade é do João Pedro, é da Kathleen, das Mães de Maio, é das Mães de Manguinhos, é das Mães de Vacari, é das Mães do Cabula. Gente, é todo dia, né? E nesse desafio da advocacia e na atuação dos direitos humanos, um dos pontos centrais, né, na mitigância estratégica, ou mais do que isso, nessa busca por engajamento por meio dos direitos humanos e do direito, são os temas da violência institucional. A gente tem muitos desafios na área ambiental, nós temos muitos desafios na área da defesa dos direitos e garantias fundamentais, mas eu tenho também uma especial preocupação com o atual estado da violência institucional no Brasil e do racismo institucional, porque se a gente analisar
hoje, o estado de coisas atual, que diz respeito à violência institucional, é algo inconcebível. Eu estou falando dos marcos básicos do Estado de Direito. Se hoje um crime de tortura for praticado por um agente público policial, um crime de tortura, ele é analisado pela justiça militar, gente. Vamos pegar o exemplo do caso Amarildo, que chegou à condenação. Eu não sou do campo punitivista no direito penal, né? Tô querendo aderir ao grupo da teoria agnóstica da pena. Estou falando aqui da importância da responsabilização dos agentes públicos e do controle do uso da força. Os policiais que foram responsabilizados pelo crime, condenados, estão sendo promovidos na instituição militar. Pega aqui no estado de São Paulo, ano passado foi feita uma matéria, 300 inquéritos parados por conta de uma alteração da lei anticrime que prevê a possibilidade, que prevê o direito, né? É direito, está na lei, o direito do policial ter a defesa jurídica já na fase de investigação custeada pelo Estado. Se o Estado não assegura a defesa jurídica, não anda nenhuma apuração. Olha o nível das coisas. Aí no Rio de Janeiro, por conta da DPF das favelas, foi dada uma ordem pelo Supremo Tribunal Federal para que fossem suspensas as operações e só ocorressem em casos excepcionais. Houve redução do índice de mortalidade, de letalidade, mais de 70% nos 3 primeiros meses da decisão. Reduziram-se também os crimes violentos e crimes patrimoniais nesse mesmo período. E por que a polícia, o Estado, insiste na política de morte? Insiste em descumprir a decisão judicial? Insiste em dar o destino que é dado às balas perdidas? Não foi bala perdida que matou a Kathleen. Não é bala perdida que está matando as pessoas. Esse estado de coisas, assim, ele é incompatível com qualquer regra mínima do Estado de Direito. O racismo institucional, a violência institucional no Brasil, ela está insuportável. Não é, e é mais do que insuportável para o meu corpo negro, pela minha expectativa de vida, do Daniel, dos meus irmãos negros com os quais eu convivo, ou com qualquer outra pessoa a quem eu tenha o mínimo de empatia que está sendo vítima do que está acontecendo hoje. Até para o discurso mais elementar que dá base para essa sociedade que nós vivemos, elementar que dá base para essa institucionalidade, não se sustenta o atual estado de coisas. Não se cumprem regras. Eu aprendi, a gente aprende muito nas categorias com as quais a gente é muito crítico, né? Mas o Montesquieu, o barão de Montesquieu, já dizia que todo poder tende ao arbítrio. Portanto, a teoria da separação dos poderes, ela também, né, ou da divisão das funções, ela tem como base esse preceito que é elementar para essa base de sociedade. O poder tende ao arbítrio, ele precisa ser controlado. E na nossa sociedade se controla mais uma licitação para compra de material de escritório ou resmas de papel numa instituição pública do que os tiros dados pelas forças policiais contra os corpos negros. É mais importante para a sociedade o dinheiro público empregado para material de escritório, numa repartição pública, do que as balas que matam os nossos corpos negros. Isso é insustentável. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, é parte da minha formação e do meu desafio atual profissional, que é engajar, é trazer mais gente, quem sabe, alunos da Simone, pessoas que estão no núcleo de prática jurídica, estudantes que não se conformam com essa realidade de coisas, que têm empatia pelos dramas vividos pelas mães de Maio, pelas mães de Manguinhos, pelas mães do Fala Cari, pelo Instituto de Defesa das Pessoas Negras, pelo pessoal da Baixada Fluminense e outras tantas periferias do Brasil, essas pessoas que queiram assumir o desafio de transformar a sociedade, instrumentalizar, como Luiz Gama instrumentalizou o estudo do direito, para transformar a realidade, para se juntar a essas pessoas que lutam por uma vida digna e cobrar do Estado aquilo que são os direitos e garantias fundamentais que nós duramente construímos.
Esse engajamento é para agora, é para o advogado, é para o promotor de justiça, que não precisa ter compromisso com essa sociedade racista, não precisa ter compromisso em legitimar esse modelo de sociedade. A causa chega, as causas chegam hoje, não precisa estar escrito que a pessoa está sendo condenada por ser preta, pobre da periferia. Basta ver o nível do que se exige do trabalho de uma condenação criminal. Quanto que não se está revelando do absurdo que é o reconhecimento pessoal hoje. Condenações sustentadas na palavra do agente público, policial responsável pela prisão. Isso não se sustenta. Felizmente, a gente tem professoras como a Janaína Matida, outras que estão revelando e trazendo à tona, por meio de DDD e outras instituições que estão dando visibilidade à forma como se processa esse racismo, também com a conivência de profissionais que aceitam as coisas como elas são. Então, se eu, como promotor de justiça, aceito que o meu trabalho é simplesmente condenar, seja da forma que for, não apresento evidência nenhuma para uma causa, me baseio num reconhecimento falho na posição de um policial para condenar a vida das pessoas. É da vida das pessoas que nós estamos falando. E tem um trecho do filme muito legal, né? Muito interessante na fala do Johnny Depp, do Jamie Foxx, né? E ele diz, olha, nós negros, falando para o advogado, né? Ele no corredor da morte falando para o advogado quando ele inicia a causa. Olha, não importa, nós negros, o quanto a gente se adapta, ou é aceito, ou arranca risadas, ou diversas pessoas brancas que estão no nosso redor. Quando a gente está vestido com essa roupa aqui, o destino que eles querem da gente é esse. Então, a gente que vive nessa sociedade tem alguma coisa, algum compromisso ou empatia com isso que está acontecendo, e a gente tiver um espaço para atuar, a gente tem que atuar. Bom, eu acabo me empolgando quando trato disso, porque isso mexe muito comigo, e às vezes eu me desprendo das perguntas que foram feitas aqui, mas volto a elas aqui. Mas é um ponto que me toca muito, e aproveitei algumas perguntas que foram tratadas aqui para falar isso que está sempre engasgado quando eu trato do tema do racismo e da violência institucional. Eu, por pressuposto, eu não gosto das propostas de justiça negociada. Eu estudei muitos textos do professor Geraldo Prado, já crítico a Lei 9.099, para agora, tanto mais na atual discussão, na atual etapa em que essa discussão é feita, porque eu acho que a gente também tem, quando eu estava falando disso, né, do senso de urgência, o que é prioridade para a gente lidar hoje? Qual que é a agenda prioritária na nossa sociedade de hoje para o sistema de justiça criminal? É a justiça negociada ou discutir a forma como é feito, por exemplo, o reconhecimento pessoal, a forma como os testemunhos são tratados hoje no sistema de justiça criminal? Os estudos, eu fiz referência já à professora Janaína Matida, que tem dado muita visibilidade nesse tema, tem a professora Manuela, tem o professor Felipe Freitas, tem muita ciência sendo produzida, a professora Lili tem. A prática judiciária do reconhecimento não se sustenta cientificamente. Quantas pessoas não estão sendo condenadas? A psicologia do testemunho prova que está errado, gente. Está errado. O sistema de justiça criminal tem agenda mais prioritária do que essa? Não, então vamos negociar a justiça, é mais fácil do que enfrentar o problema central. Um dos problemas centrais, na minha opinião, isso está no cerne da produção de provas, e está errado. Não sou eu que estou dizendo pela minha fé, porque eu não gosto, eu acho que condena muito preto, pobre periférico. Não é porque eu estou com essa sensibilidade, não. Você pergunta, a gente estuda a psicologia do testemunho e vê que está errado.
Aí tem duas formas de lidar com isso. Uma é enfrentar o cerne do problema, encará-lo como um problema, e o outro, sem ser desmascarado e dizer que isso não é um problema, é feito para ser assim mesmo, que é o jeito mais fácil de condenar quem a gente quer condenar, criar outra solução. Vamos fazer justiça negociada, que aí eu negocio. Bota lá na teoria dos jogos, aí fica fácil, ver o que acontece com a delação premiada. Não dá certo. Ou dá certo para um modelo de sociedade que a gente tem que acabar e transformar. Vamos tirar as máscaras da sociedade. É racista, sim. É feito para condenar, sim. É feito para deixar o Daniel sem a bicicleta. Desculpa, não estou falando do meu Daniel aqui. É feito para dizer para o jovem negro que consegue comprar bicicleta elétrica que mesmo ele comprando, alguma coisa estava errada. Ele não pode ter a bicicleta, Simone. O ponto é esse. A bicicleta não é para ser dele. Ele estava no lugar errado. O que as pessoas queriam, o que essa institucionalidade queria para ele, é o que ele exatamente revelou na postagem dele. Queriam que ele tivesse sem a bicicleta ou estivesse limpando ou lavando a bicicleta para as pessoas. E aí vai ter alguém na institucionalidade que vai cumprir o papel de dizer, olha, a bicicleta é fruto de receptação. Bom, então, justiça Gabriel, negociada, já falei. Respirar, eu achei super interessante esse seu link com a questão do reconhecimento de pessoas com a justiça negociada, porque e como as pessoas que são geralmente uma posição de pessoas investigadas e acusadas de crime não se reconhecem nos juízes, né? O juiz é branco, o juiz tem uma outra história, e você não consegue. Claro que você não vai ter confiança, como disse o Lincoln, você não vai ter confiança. Né? Então, a pessoa não importa se ela é culpada ou não, se está oferecendo ali um acordo para terminar aquele assunto e ela não ir para a prisão, né? Porque a chance de não ir para a prisão, ela vai resolver ali. Então, realmente, essa questão de justiça negociada, de pena sem processo, é uma coisa muito complicada. E nos Estados Unidos, também o Lincoln chamou a atenção da questão da negociação ali com aquele cara para ele poder fazer um depoimento falso contra o outro. Isso é muito mais grave, porque as penas negociadas são penas de prisão, né? Então, achei que você tem toda a razão. Bota para baixo do tapete, resolve na negociação. Não tem nem denúncia formulada, já acabou o processo. Não tem nem denúncia apresentada, né? Já acabou o processo porque já aplicou a pena. Eu acho muito, muito complicado, realmente. Eu vivi isso no início da minha carreira profissional, na vara da infância. Foi um trauma para mim, Simone. Tinha um magistrado, bom, enfim, eu todo idealista com uma causa, eu tinha elementos suficientes para entender que o menino não podia ser condenado a nenhuma medida socioeducativa. Vou para a audiência todo confiante com elementos para... Bom, o primeiro ato da audiência foi o magistrado oferecendo algo que era fora do ECA, uma internação sanção de 90 dias para o adolescente. Eu, obviamente, protestei, falei, como assim, uma internação de 90 dias? Sendo proposta pelo magistrado, isso é um absurdo. Aí você fala com o adolescente e com a mãe do adolescente, com o magistrado dizendo, olha, o seu advogado vai te dizer que ele tem elementos para te absolver, mas, né, eu sou o juiz, e se eu condenar, ele vai passar pelo menos 120 dias, que é o tempo que ele vai levar para o recurso tramitar. Isso eu vivi. E no caso foi dito, mas não precisava ser dito, né? Não precisava ser dito, é uma experiência profissional minha, mas certamente em outras tantas causas o que pressiona a pessoa é isso. Qual é a minha chance, homem negro, hoje, se eu for preso aqui na esquina amanhã, numa causa criminal, de ser absolvido? Se eu for condenado num crime de roubo com uma majorante há 5 anos e 4 meses, quanto isso vai significar para a minha vida? E alguém me propõe uma pena menor, uma prestação de serviços, o que seja.
É a liberdade da pessoa que está em jogo. Qualquer dia menos, a certeza de qualquer dia menos é muito melhor do que a incerteza, lamentavelmente, de uma absolvição. Eu acho assim que, sei lá, daqui muitos anos, se a agenda do sistema de justiça fosse completamente outra, de repente discutir, mas nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de uma realidade do sistema de justiça que não tem a preparação mínima para levar uma causa criminal adiante, na minha opinião. O Renato Enfim, Freitas, acho que você sabe quem é o Renato, Gabriel? Ele esteve no nosso último Crime Cinema aqui. Ele também é advogado negro, agora é vereador pelo PT lá em Curitiba. Ele contou uma história muito interessante. Ele estava defendendo uma pessoa acusada de roubo e o policial entrou na sala de audiência para prestar depoimento como testemunha de acusação, o policial que fez a prisão. E a juíza perguntou para o policial se ele reconhecia a pessoa que teria cometido o roubo. O policial se confundiu e apontou o Renato, que é advogado, né, que é negro, como a pessoa que cometeu o roubo. E o Renato contou que o policial se dirigiu a ele de uma forma assim agressiva. Foi você sabe que foi você e tal. E o Renato era o advogado do caso, né? E aí a juíza acabou absolvendo o réu por esse fato, né? Porque se eventualmente tivesse apontado a pessoa certa, tivesse apontado o réu, né? E não o Renato, essa pessoa seria condenada, né? É uma coisa realmente impressionante, né? O Vitor parece que fazer uma pergunta, não sei se eu vi ali na listinha, Matheus, não tinha o Vitor ainda? Será que ele ainda está aí? Ainda tem mais 2 pessoas. Gabriel, quando você quiser sair, você fala, tá? Quando você quiser ir caminhando para o final, porque tem gente aí animada. E antes de passar a palavra, que eu sou muito faladeira, você falou do caso do Justiça e do juiz que não olha o réu, não olha para o réu. E eu hoje de manhã participei de uma live lá de um seminário no CNJ sobre audiência de custódia. E é a questão da audiência de custódia por videoconferência. Os juízes não querem sequer uma proximidade física, né? Eu digo isso, os juízes. Claro que os juízes somos nós e outros juízes, não quer dizer que há uma massa única, uniforme, que pensa da mesma forma. Mas a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a associação mais representativa, que reúne o maior número de juízes no Brasil inteiro, está lutando no Congresso Nacional pela adoção das audiências de custódia por videoconferência. Então, não é o nosso tema hoje, mas isso tem tudo a ver com o que você está falando do juiz não querer nem a proximidade física com a pessoa que ele está julgando, né? Então, ele não quer olhar para o réu. Você vai olhar para o réu por uma tela de televisão se a internet do sistema prisional estiver funcionando nesse dia, né? Então, quem mais quer perguntar? Matheus, querido. Vitor Teixeira, é isso? Parece que mais gente... ali o Rogerinho levantou a mão. E também o Luiz Gustavo. Então, tá bom. O Vitor está aí ainda? Pode ter saído também, né? Ah, sim. Não, ainda não, Vitor. Não conseguimos te ouvir. Pode digitar, qualquer coisa eu leio a mensagem. A gente passa para o Luiz Gustavo a palavra. Se quiser, escreve no chat. E aí, enquanto isso, a gente passa para o Rogério, então. Ok. Boa noite, gente. Já está tarde, depois das 18 horas. Nada, queria agradecer aí a oportunidade de participar desse evento, essa atividade de extensão, né, da Unirio, que eu já tive a oportunidade de assistir outra vez. Bem, quanto ao filme, eu assisti algumas partes, né, aquele trailer e não consegui concluí-lo, né? Mas o tema em si é realmente muito importante. Talvez isso aconteça nos Estados Unidos, em que o racismo ele está mais aflorado, né? Mas aqui no Brasil, por conta das nossas instituições, eu acho que talvez seja até pior, né?
Então, eu só queria fazer uma participação aqui, dizer que, ilustrando o que o Gabriel falou sobre a dificuldade que tem de quem está do outro lado do sistema, do outro lado do muro do Bangu, de Bangu, que é o presídio mais famoso aqui do Rio de Janeiro, de enfrentar o sistema, né? Essa questão do juiz ficar querendo se colocar distante do réu preso na audiência de custódia, isso é um absurdo, né? Então, só para contar uma historinha aqui, que desde que eu cheguei, né, eu estava viajando, o porteiro aqui do prédio me procurou, ele sabe que eu sou juiz, e foi contar a história do que aconteceu com o filho dele. É uma família negra, né? E ele não sabia direito o que estava acontecendo, mas ele dizia que o filho dele foi preso. Como? Não, ele estava indo para um baile funk e foi abordado pela polícia e estava com uma arma, um revólver, né? E a história que ele tinha, a princípio, era só essa. Agora, a dificuldade, ele não consegue visitar o filho, porque tem que tirar um tal de uma carteirinha no CEPEM, que você tem que agendar, e você tem que estar agendado para julho, né? Mas seu filho não teve na presença de um juiz? Teve, doutor, mas se seu filho não é primário e tal, ele já lavou o carro aqui comigo, é uma pessoa que trabalha, esse porteiro tem uns 15, 20 anos aqui no prédio, né? Ele, inclusive, estava rodando de Uber, etc. Ele não tinha ocupação formal, mas ele era trabalhador. Doutor, ele não estava com documento, né, uma conta de luz dentro do bolso, então não teve como comprovar residência fixa. Eu acho que seria uma situação aqui, talvez não passasse da audiência de custódia, mas passou, né? E a dificuldade que a família tem. O que eu fiz para ajudar foi endereçar para uma defensora pública, muito minha amiga, que trabalha exatamente dentro do Bangu, né? E ela entrou dentro do processo e viu como é que estava e passou para a defensora pública do caso, mas ela me conta como é que é a situação. A defensora pública atende os presos de Bangu, todo mundo no auditório, entendeu? Cada um tem que falar, ela vai anotando, é uma situação assim muito difícil, né? Então, assim, eu só queria dizer isso, né? O tanto que é difícil para quem está fora do sistema compreender como o sistema funciona. E mesmo nós temos uma defensoria pública atuante aqui no estado do Rio de Janeiro, mesmo assim é muito difícil. A família sequer conseguiu falar com o filho. Poxa, eu já fiz audiência de custódia, eu lembro que estava todo mundo ali, o defensor, o procurador, no Instituto Federal talvez é um pouco diferente, né? E a gente ligando ali para a família da vítima, no caso era uma mula que venezuelana que estava indo para um desses países árabes, né? E ligando com o telefone do defensor para a família na Venezuela e tal. Assim, ele não conseguiu ligar para a família não soube. Você vê, mesmo com audiência de custódia, essa questão do juiz de garantias, né, que está suspenso até hoje. Então, assim, eu penso que esse projeto, que é pela Simone, pela Henri, com apoio da Fundação Getúlio Vargas, é muito importante para a gente ter noção exatamente do que representa o nosso sistema repressivo, principalmente para as camadas mais vulneráveis aí da população. Obrigado, é só isso. Obrigada, Rogério. Mais alguém? O Vitor. O Luiz Gustavo também estava inscrito, professor. Luiz Gustavo, primeiro vamos perguntar, o Vitor escreveu aqui, Luiz Gustavo, vamos ler a pergunta dele. Lê para mim, Matheus. Gostaria de perguntar sobre o tratamento que os advogados que atuam nessa área recebem, pois vemos no filme como o advogado é tratado, por estar defendendo alguém que eles consideram culpado, mesmo com todas as situações mostradas no filme. O que eu gostaria de saber é se as situações são recorrentes para advogados hoje. Tá. Sobre o tratamento que os advogados recebem na justiça. Tá bom. E Luiz Gustavo, querido, pode falar. Gabriel, gostaria de perguntar se você pode fazer um paralelo entre o racismo americano e o brasileiro, e se poderia falar também sobre a representatividade do negro na academia, tomando como exemplo esse próprio fórum em que a gente está, em que você observa, pelo menos as pessoas que estão visíveis, a maioria é branca, né? O que causa um constrangimento até, né? Poderíamos, né, ter uma presença maior, inclusive nesse fórum, que é muito importante. Eu queria saber a sua opinião sobre a representatividade na academia
E isso aqui é um desdobramento, né, das discussões acadêmicas. Gabriel, acho que as perguntas finais já foram, então a palavra é sua. Bom, queria agradecer. Agora que eu vi que eu estava com o microfone aberto, gente. Desculpa se... Não incomodou, não. Barulho aqui. Ótimo. Bom, sobre a atuação, né, sobre a atuação profissional da advocacia, o tratamento que é dado ao advogado, eu já me vi em algumas situações bem constrangedoras, bem difíceis, assim. A minha primeira audiência, inclusive, primeira audiência que eu fui participar como advogado, recém-formado da faculdade, eu fui atuar pro bono por um caso de um militante do MTST que era acusado de um homicídio. Não era ainda o júri, era a primeira fase, né? E foi assim, uma situação dessas que marcam, né? Primeira audiência, eu vou lá, né? Visto meu terno, vou lá com o réu e com a testemunha para a audiência, entrego a documentação, e aí quem me deu esse tratamento não foi um juiz, um promotor, foi a policial que estava conferindo os documentos para a audiência. Tinham 3 pessoas, o réu, a testemunha e alguém como eu, vestido como advogado, para entrar na audiência. Ela pergunta para mim quem era o advogado. Não tinha outra hipótese de não ser eu, tive que lidar com esse batismo de sangue do que é a atuação da advocacia, né? Sendo negro, atuando nesse tipo de causa, né? Um detalhezinho, já que a gente está no debate mais informal, né, falando do filme, mas só dizer que essas coisas, às vezes as pessoas não compreendem, né, ou se negam a entender essa realidade. A própria questão da representatividade. É difícil fazer paralelos assim, em termos de atuação do racismo no Brasil e Estados Unidos. É uma conversa longa, mas o Brasil tem algo que é muito particular, que é isso, a população negra é maioria na nossa sociedade. As instituições, mesmo no momento em que nós estamos no ano de 2021, como é que as instituições do sistema de justiça, depois de tudo que o país viveu, Constituição de 1988, como é que essas instituições não têm representatividade? A maioria da população é negra. Quantos? Pegamos todas as carreiras jurídicas. E para ser justo, na advocacia, quantos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil são negros? Tem um. Né? Então, a gente tem umas situações aqui no Brasil que ou a gente enfrenta assim, de forma radical e tirando algumas máscaras, ou a Simone falou do caso da audiência de custódia por videoconferência. A MB está defendendo audiência de custódia por videoconferência. Mas não entenderam nada do o Pacto pelos Direitos Civis e Políticos, não entenderam nada do Pacto São José da Costa Rica, não entenderam nada da Constituição de 88, luta contra os dias de garantia, com todo o respeito que a instituição merece, que as pessoas que estão nela merecem, mas, gente, nós estamos falando de Brasil. É o país que mata. Eu insisto nesse dado, 75% dos homicídios no Brasil ocorrem contra pessoas negras. Os homicídios praticados pelos agentes do Estado, 70% contra pessoas negras. O racismo é escancarado. E não é o racismo soft, é nas vidas, é da necropolítica. Tem todos os dados econômicos, a gente também pode entrar das desigualdades, das mortes da pandemia contra as pessoas negras. E as pessoas que estão em algumas instituições acham que as coisas vão mudar inercialmente? Vão mudar por inércia? Nós vamos mudando. O que está se fazendo para enfrentar a raiz desse problema?
às vezes a coisa está à mão para mudar, né? E se opta pelo caminho de forma ou mais aberta ou mais velada de interditar os espaços do processo civilizatório, porque aí acho que a gente entra num tema que até é do processo civilizatório. É assim, como é que eu consigo atuar na área de execução penal, falando uma carreira juiz, pode ser o juiz, pode ser o promotor, como representante do Estado, sem conhecer essa realidade, sem sentir o cheiro da prisão. Eu fui membro do Conselho Nacional de Justiça Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E muitas vezes o que se vê dos órgãos públicos, órgãos estatais, é esse sentimento de não fazer parte do problema, do cotidiano das pessoas, de tratar as coisas de formalismo ou relegar para a inércia da história a solução dos problemas. Eu acho que precisa ter uma atuação mais radical no enfrentamento ao racismo estrutural no Brasil. E cobrarmos mais das instituições, nos engajarmos mais nessa cobrança. Nós temos uma particularidade, né? Então, comparando, né, o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil tem maioria da população negra. O Brasil, apesar desse cenário da representatividade da academia, nós temos uma produção intelectual que é poderosíssima. Para não ficar nas palavras, Angela Davis, quando esteve no Brasil, ela tem uma frase lapidar, de extrema humildade. Ela diz, olha, eu sou muito grata pela admiração que vocês têm por mim, mas vocês estão na terra. A Lélia Gonzalez. De Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro, tem muita produção aqui. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, muita produção intelectual e militante de vanguarda aqui no Brasil, e acho que o Brasil, assim, aí é achismo, né? No geral, eu estava citando, me livrando de dar opinião, né? Nesse caso, eu acho que o Brasil tem um potencial transformador na sua luta antirracista. Por sermos maioria da população, o reconhecimento da raiz do problema, né? O racismo estrutural no Brasil implica em alterações radicais na nossa sociedade. Então, se alguns países onde nós, pessoas negras, não somos maioria, algumas mudanças que dão saltos qualitativos na luta podem ser feitas mantendo um modelo capitalista, até neoliberal, no Brasil a coisa é diferente, porque a base dessa sociedade que não superou o racismo, e esse modelo de reprodução do capitalismo, o enfrentamento, a solução do problema racista no Brasil, ele tem o potencial de livrar o Brasil desse entulho da barbárie, da necropolítica, e transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa e igualitária. Eu assumo essa responsabilidade como advogado, como militante dos direitos humanos. Quando tive mais tempo de estar na academia, também assumi essa responsabilidade. Agora, como pai do Daniel, quero assumir mais ainda como cidadão essa tarefa da luta antirracista como espaço para mudanças radicais na nossa sociedade. E eu aprendo a cada dia na luta pelos direitos humanos, com cada pessoa com a qual eu luto e com as quais eu luto conjuntamente, que é preciso ter senso de urgência para essas transformações. Eu não consigo olhar no olho da dona Débora, mãe de Maio, né, que desde 2006 luta por aquilo que é o mais elementar do Estado Democrático de Direito, pedindo a ela mais calma, paciência e tempo. Eu não consigo olhar para as mães de Manguinhos, não consigo olhar para as pessoas que estão sofrendo esse cotidiano da violência institucional e do racismo estrutural, dizendo que
sabe, daqui a um tempo as futuras gerações vão viver outra fase da história. Eu quero que isso seja construído desde já e agora. Que as pessoas que estão na universidade, os alunos da Simone aí na Unirio, possam se inspirar em transformar naquilo que puderem, às vezes até abrir mão de uma carreira, às vezes chata na atuação em algumas áreas dos setores jurídicos e nos engajar em transformar essa sociedade. Eu espero ter contribuído, adorei estar aqui nesse debate e quero acompanhar mais os debates, viu, Simone? Adorei. Ai, que Obrigado bom. mesmo pelo convite. Bom, Gabriel, então eu quero agradecer muito a sua presença, foi maravilhoso, como eu já sabia que seria. Não sei se você percebeu, mas a Ayo também esteve com a gente aqui, né? Agora já a Ana Paula amamentou, mas já deixou ela de novo, não sei aonde, se é no berço. E é isso. Gabriel, muito, muito obrigada. Parabéns pelo Dani. Dá um beijo também na Mariana e parabéns. E é isso. Eu queria agradecer a todos pela presença, a todas, e acho que foi excelente, foi maravilhoso. Muito obrigada, boa noite. Olha a Ayo ali, que fofa, olha. Beijo grande, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijão, tchau, pessoal. Obrigado. Tá. Vamos salvar aqui a gravação, né? Eu acho que é só... Deixa eu ver, stop recording.